No canal. Meu nome é Thaís. Hoje a gente vai falar sobre estilo de vida, disciplina e motivação. O conceito de disciplina, se formos destrinchar na origem da palavra em seu conceito mais comum, que é a primeira resposta, que nós temos quando pensamos em disciplina é sobre medida disciplinar, sobre matéria da escola, sobre militarismo, vigilância de comportamento, doutrinação, punição, adestramento do indivíduo. Então, quando a gente remete a uma disciplina, uma mudança de comportamento de estilo de vida, automaticamente existe uma lógica de cumprir a regra ou ser punido. Isso pode gerar um processo de autopunição e autoflagelo quando você sai de algo que se propôs. Então, a palavra em si, ela não é muito adequada quando a gente pensa em mudança de estilo de vida. Se busca meios de modelar o comportamento, de estimular que os funcionários e os colaboradores tenham mais energia para realizar as atividades. Tem pessoas que têm um pavor da motivação organizacional, que muitas vezes remete a um processo em que vem uma pessoa externa, faz uma atividade lúdica e gera às vezes um certo desconforto. Mas o conceito de motivação a gente sempre remete a Maslow, a pirâmide de Maslow, no qual o ser humano ele seria motivado pelas 5 necessidades básicas, que seriam a fisiológica, que é a sobrevivência, a segurança, que é a manutenção dessa sobrevivência, integridade física, o amor e o vínculo, que seriam os afetos entre os pares, a estima, o reconhecimento, que é o respeito do outro, um lugar social, e a realização pessoal, que já seria conceitos de moral, de autoconhecimento, autorrealização. As empresas, quando elas elaboram um plano de bonificação ou de premiação, elas normalmente pensam de acordo com o cargo. Já é um cargo que a pessoa vai precisar de reconhecimento ou é alguém que ainda está nas necessidades muito básicas, talvez uma vantagem, mas nesse patamar tem um resultado melhor. Quando a gente trabalha realmente sobre a motivação, o primeiro pensamento tem que ser a criação de um ambiente para que a atividade seja realizada. Se o objetivo for uma mudança de estilo de vida, por exemplo, para incluir atividade física, se os itens que você vai utilizar estiverem mais próximos, você vai ter um estímulo a mais. Então, essa questão do ambiente é importante. A facilidade do acesso dos utensílios, dos instrumentos e materiais necessários para realizar a atividade. Então, não só o ambiente, aquele espaço definido, quanto ter todos os materiais e instrumentos. Então, essa criação de ambiente, esse local adequado, essas facilidades de acesso, tudo que a realização daquela tarefa ela seja facilitada, ela tende a dar manutenção para o comportamento, a pessoa vai estar mais animada pela facilidade. Então, isso seria algo que promove a motivação, tanto no ambiente de trabalho, quanto numa mudança de rotina ou uma busca de um estilo de vida diferente. Quando a gente fala sobre estilo de vida, a gente tem que lembrar sobre hábito. O que é hábito? Pensar em hábito é pensar em comportamentos que nós estamos acostumados a fazer. Ele foi elaborado pelo seu corpo ou pela sua mente, considerando a forma mais fácil de realizar uma tarefa. Então, seria algo que gasta menos energia, menos esforço mental. Às vezes ele é gerado quando você é criança ou quando você é adolescente por uma coisa cotidiana. Só que às vezes aquele não é a forma mais fácil de fazer. Ela só é a forma que naquela época da sua vida era mais fácil. Hoje você conhece estratégia, você tem como acessar conhecimento de formas mais adequadas de realizar algo e por já seu corpo estar acostumado com aquela outra forma, ele acha que é mais fácil, porque ele não precisa pensar, ele faz no automático. Então, essa mudança de hábito, ela também vai gerar um certo esforço. Então, é a sua escolha de uma nova forma de viver e você sai do modo automático e tem os poréns, porque você utiliza de recursos que estavam, digamos, enferrujados, tanto físicos quanto mentais. Aquele músculo que nunca foi usado, aquela dor que você nunca sentiu, nem sabia que tinha esse músculo até que eu comecei realmente a utilizá-lo. Positiva, ela é muito utilizada em crianças como uma forma de criar limites de forma não violenta. Ela muda a situação de vida, considerando que todos são merecedores de dignidade, respeito,
e todos têm uma demanda de pertencimento. Então, ao invés de utilizarmos recompensa e punição para manter um comportamento na criança ou em qualquer pessoa, nós criamos nela um senso de pertencimento, um senso de que ela contribui para o grupo e ela faz de forma cooperativa, colaborativa, tendo regras, um encorajando o outro, e o resultado final seria a grande recompensa, porque ela é um objetivo não apenas individual, mas que contribui para o coletivo. Por que ela é diferenciada em relação à disciplina comum? Porque a disciplina ela remete instantaneamente à punição. Então, se eu faço, eu teria uma recompensa de reconhecimento, algo positivo. Se eu não faço, eu tenho punição. Só que esse tipo de pensamento, ele não dá uma manutenção a longo prazo. Se funcionasse, nós não teríamos delinquência, nós não teríamos violência no mundo. Porque a lógica eu tenho um poder militar que quando eu saio do eixo ou da norma geral, ele vai me punir. Além do sentimento constante de impunidade que todos têm por ter a noção óbvia que não tem como controlar todos os indivíduos, quando se apoia o individualismo, a pessoa não sente que o comportamento dela afeta aquele grupo, aquela sociedade. Então, cria-se pequenos núcleos, no qual a pessoa acha que eu só tenho que responder pelas minhas ações dentro da minha existência, não pensando no outro, na consequência em relação ao outro. Aí, quando é fomentado esse individualismo, nós temos esses comportamentos que são visíveis, muito visíveis na sociedade hoje, de desconsiderar o outro como um igual, de ser absolutamente agressivo, violento para defender o próprio objetivo e aquilo que considera importante para si. Quando a gente fala na mudança, então, do estilo de vida, o seu objetivo ele vai estar baseado nas suas escolhas, no qual você vai criar estratégias para alcançar. E quando a gente compreende que o nosso comportamento sobre o que a gente é capaz de realizar na sociedade, ele influencia, ou seja, eu sou responsável pela minha vida, mas as coisas que eu faço, elas também vão influenciar as outras pessoas, e eu escolho mudar meu estilo de vida, então eu crio um objetivo. Não é um objetivo egoísta, individualista, ele leva em conta que não pode prejudicar os outros. Isso é fundamental. Porque quando a gente tem um pensamento individualista, disciplina e tem que fazer, você vai até as últimas consequências. E se for uma mudança de estilo de vida baseada no individualismo, ela pode ser altamente destrutiva, inclusive, para as pessoas que estão ao redor. Então, quando a gente busca autoconhecimento e mudança de estilo de vida, nós temos objetivos que tem que relevar o meu bem-estar e das pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente pensa primeiro naquele núcleo mais próximo, que é o familiar, as pessoas que eu convivo no meu trabalho, os grupos do qual eu faço parte, ou outras pessoas, e os grupos do qual eu convivo, porque a minha mudança, ela influencia nas outras pessoas ao redor. Então, como a gente falou de minimalismo no outro vídeo, buscar o essencial. Então, quando eu busco o essencial, eu também estou pensando no coletivo, sobre gerar menos lixo, sobre os excessos, né, que às vezes eles vão realmente incomodar as outras pessoas que estão próximas. Então, a autorresponsabilização é um passo muito importante para o autoconhecimento. Quando eu faço uma escolha, né, eu crio um objetivo na minha existência e escolho a disciplina positiva, que a gente pode chamar de outros nomes, de desenvolvimento pessoal, por exemplo, porque você escolhe o seu objetivo, a sua meta, você vai buscar a melhor estratégia para você, para o seu perfil, algo que funciona. Se não funcionou, volta, muda, não tenha a intenção de se punir por você ter saído daquela estratégia que você criou. Se você não está conseguindo realizar, você tem que repensar a forma de fazer. Não está sendo prático às vezes, não está condizendo com sua rotina. Às vezes você tem que mudar a sua rotina também. Tem pessoas que têm um certo bloqueio com a palavra rotina. Por quê? A vida se torna muito monótona quando ela segue um padrão. A diferença é o que você escolhe e o que o outro impõe. Uma rotina de trabalho pode ser muito cansativo, mas às vezes você também pode mudar a estratégia de realizar as suas atividades. Ninguém te impõe que tem que ser daquele jeito. Normalmente você tem um resultado para entregar com um certo nível de liberdade para
buscar a melhor forma. E muitas vezes você apresenta aquilo como mudei a forma de fazer, otimizei o meu resultado e assim você está criando uma rotina que funciona e que tem sentido para você e que quando você alcança o resultado você sente um certo orgulho, diferente de quando alguém te impõe uma forma de fazer e você não se reconhece no processo e também não consegue ter orgulho em relação ao resultado. Existe algo muito importante nesse aspecto da disciplina positiva, que é você reconhecer as suas pequenas conquistas. O seu maior estímulo tem que ser o que você já alcançou, é olhar para trás e falar, eu dou conta, eu sou capaz, olha as coisas que eu já conquistei. E utilizar isso como forma de motivar a manutenção daquele comportamento. Existe a frase cotidiana que fala, né? Quando falta motivação é a disciplina que garante. Vamos utilizar o termo disciplina nesse caso como aquele compromisso que você tem com o seu resultado, que você escolheu, que você elaborou, que você deseja. Então você olha para o resultado, olha para o seu objetivo e se mantém firme no seu propósito. Então é um propósito. A disciplina é você pensar no seu resultado, mantendo o propósito sem preocupar realmente com a lógica de bonificar ou de punir. Que bonitinho, você alcançou o seu objetivo, vamos me dar um presentinho. Isso é o que fomenta o consumismo no dia de hoje. Ou você não alcançou, eu vou te punir. Você não vai assistir série, você não vai comer aquela coisa gostosa, você não vai fazer algo. Então você tem uma perda. Isso aumenta a possibilidade das pessoas saírem, né, daquela mudança que ela estava fazendo. Não é punir, é reconhecer. Eu estou fazendo um esforço, se eu tive que voltar um degrau para trás, eu respiro, tomo força e continuo caminhando para frente. Então, quando o objetivo é seu, a escolha é sua, a estratégia é sua e a vontade de mudar é genuína, então a motivação, ela se alimenta da sua escolha, do seu propósito. E você tem que se motivar, tem que ser automotivado, seja você o seu sucesso. Tem algum nível de fundamento, mas às vezes ela é colocada como se fosse uma coisa muito fácil, como se a mudança fosse muito simples, fosse um instalar de dedos, e a pessoa que às vezes segue essas estratégias e não consegue, ela se sente um fracassado. E aí ela volta 5 casas, né? Porque quando nós temos a sensação de fracasso, nossa energia diminui, nós começamos a nos punir, nós olhamos para todos os fracassos que já tivemos e nós alimentamos esse aspecto negativo. Ao contrário, eu tenho que ser absolutamente focada no que eu já conquistei, no onde eu quero chegar. Se hoje eu não fiz o meu máximo, eu vou respirar e vou criar uma estratégia para que o meu dia de amanhã eu possa cumprir tudo o que eu desejo para alcançar o meu objetivo final. Então não é olhar para o fracasso, é sempre olhar para a conquista, para a vitória. Precisar mudar a estratégia completamente, mude, mas ela vai ser sua, ela é a sua escolha, é aquilo que faz sentido para você. A vida se torna, viver um dia de cada vez é muito importante, porque se a gente viver pensando no final de semana, se a gente viver pensando nas férias, a sensação de perda de tempo e de trabalho como tortura, né, trepalho, ao invés de labor que constrói, sempre vai estar impregnado em nós. Então, essa mudança de visão, esse autoconhecimento que permite um bem-estar maior e mudança de estilo de vida, ele se baseia em você escolher, você ter um propósito e estar sempre olhando para aquele seu objetivo, sem cobrança, sem excesso no seu tempo. Um grande problema da sociedade hoje é o excesso de comparação, porque o outro sempre vai colocar na rede social que a vida dele é perfeita. Ele não coloca os degraus que ele subiu até chegar ali, as dificuldades que ele passou. Ele pode citar aquilo se for criar para criar aquela empatia momentânea, para ver que ele é um lutador, porque também, né, se for uma pessoa que teve muito fácil, não é um marketing bom. Porque o problema é a gente não tem que se comparar com o outro, a gente tem que se comparar com que nossa versão anterior e buscar sempre ser a nossa melhor versão. Quando nasce um ser humano, nasce uma forma de viver completamente única. Ninguém pode dizer para você como você deve viver sua vida, quais são os objetivos da sua existência e como que você deve viver. Sempre que alguém tentar impor isso para você, questione, porque ele está tirando o seu livre-arbítrio, que é o mais básico, né, de existir, de ser humano e de usufruir de todo o potencial da vida, hoje e sempre, certo? Obrigada, agradeço imensamente todos que assistiram o vídeo. Quem puder curtir, deixar um comentário,
Fico imensamente grata.